Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então, vamos para a conclusão do capítulo 23. Que é do que aconteceu ao famoso Dom Quixote na Serra Morena, que foi uma das mais raras aventuras que nesta verdadeira história se contam. Será que é verdadeira? Fica o mistério. E assim picou Rocinante, seguindo o Sancho a pé e carregando graças ao Ginesilho de Poçamonte. Havendo rodeado parte da montanha, acharam num regato caída, morta e meio comida dos cães e picado dos corvos, uma mula encilhada e enfreada, o que todos confirmou ainda mais nas suspeitas de que o fugitivo era dono da mula e do coxim. Estando a olhar para ela, ouviram uns assobios como de pastor de gado, e inesperadamente avistaram à esquerda uma boa quantidade de cabras, e atrás delas, pelo alto do monte, o cabreiro que as guardava, que era um homem ancião. Bradou-lhe Dom Quixote, rogando-lhe que descesse de onde estava. Respondeu a ele gritos, perguntando quem os havia trazido àquele lugar, poucas vezes pisado ou nunca, senão de pés de cabra ou de lobos ou outras feras que por ali não faltavam. Respondeu-lhe Sancho que descesse, que de tudo se lhe daria conta. Desceu o cabreiro e, chegando onde Dom Quixote estava, disse: aposto que estás reparando na mula de aluguer morta ali naquele barranco. 6 meses há que ela para ali jaz. Digam-me, toparam por aí o dono dela? Ninguém encontramos, respondeu Dom Quixote, senão só um coxim e uma maleta que achamos não longe daqui. Eu também a achei, respondeu o cabreiro, mas nunca me atrevi a erguê-la, nem a chegar-lhe muito ao pé, receando que não fosse alguma entrega e que me tomassem por ladrão. Que o diabo é muito fino e debaixo dos pés levanta um homem coisa em que tropece e caia, sem saber como, nem como não. Isso mesmo é o que eu digo, respondeu Sancho, que também eu achei. Não quis chegar a ela mais perto do que um tiro de pedra, mas deixei-a ficar como estava. Não quero rabos de palha, nem cão com guiso. Nota do editor 3. Coisas com complicações. Dize-me cá, bom homem, disse Dom Quixote, sabei vós quem será o dono destas prendas? O que só posso dizer, respondeu o cabreiro, é que haverá agora uns 6 meses, pouco mais ou menos, que chegou a uma mantalha de pastores, tanto como 3 léguas daqui, um mancebo de gentil, presença e bom trajo, montando nesta mula, que para aí está morta, e com o mesmo coxim que me dizes ter achado, em que não puseste mão. Perguntou-nos qual era desta serrania a parte mais brava e escondida. Dissemo-lhe que era esta onde agora estamos, e é verdade, porque se entrades meia légua mais para dentro, bem pode ser que nunca mais deslincheis saída. Admirado estou eu de terdes podido chegar até aqui, porque para este lugar não há caminho nem atalho. Ora, como tal ouviu o mancebo, voltou às rédeas, e se dirigiu e tomou para o lugar onde lhe assinalamos, deixando-nos a todos contentes da sua boa presença e admirados da sua pergunta, e da pressa com que ouvimos caminhar em direituras às brenhas. Desde então, nunca mais lhe pusemos a vista em cima. Alguns dias depois, saiu do caminho
um dos nossos pastores, e sem lhe dizer palavra, saltou nele com muitas punhadas e pontapés, e passou logo a uma jumentinha que lhe levava o fardel. Ele tirou quanto pão e queijo achou. E concluído aquilo, com estranheza, ligeireza, se tornou a sumir na serra. A essa notícia, alguns cabreiros de nós, outros, nos pusemos a procurá-lo quase 2 dias pelo mais cerrado do monte, até que afinal demos com ele metido no oco de um alentado sobreiro. Cediu-nos dali e veio para nós com muita mansidão, com o fato já roto e o rosto desfigurado e queimado de sol. Tanto que mal se podia conhecer pelo mesmo. Só os vestidos, ainda que esfarapados, mas conforme a notícia que dele tínhamos, é que nos deram a entender que era o mesmo que buscávamos. Saudou-nos cortesmente, e em poucos e bons termos nos disse que não nos maravilhássemos de o ver andar daquela sorte, porque assim se convinha para cumprir certa penitência, que por seus muitos pecados lhe haviam sido imposta. Pedimos-lhe que nos dissesse quem era, mas não foi possível resolvermos-lo a tal. Pedimos-lhe também que, precisando de sustento, pois não podia viver sem ele, nos dissesse onde o acharíamos, porque com muito amor e cuidado lhe iríamos levar. E que, se também isso não fosse do seu gosto, pelo menos saísse a pedi-lo aos pastores, em vez de lhe tirar por força. Agradeceu o nosso oferecimento, pediu perdão do passado e prometeu daí em diante obtê-lo pelo amor de Deus, sem incomodar a pessoa alguma. Pelo que tocava à sua habitação, disse que não tinha outra senão aquela que lhe deparava onde quer que a noite o colhia. E acabando de falar, desatou num choro tão sentido que, só se fôremos de pedra os que lhe ouvíamos, poderíamos deixar de o acompanhar por nos lembrar como o víramos da primeira vez, tão outro de agora, porque já lhes tenho dito que era moço muito gentil e engraçado, e em seu falar cortês e concentrado. Mostrava ser bem nascido e pessoa muito de sorte, que ainda que éramos uns rústicos, que os ouvíamos tanto avultavam o seu doner, que até os rústicos se dava a conhecer. Estando no melhor da sua prática, parou e emudeceu. Cravou os olhos no chão por um bom espaço em que todos estivemos quietos e suspensos, esperando em que pararia aquele arrombamento que tanto nos lastimava, porque pelo que lhe víamos fazer de abrir os olhos, tê-los fitos no chão, e sem pestanejar, um grande pedaço, e outras vezes cerrá-los mordendo os lábios e arqueando os sobrolhos, facilmente percebemos que algum acesso de loucura o havia tomado. Depressa nos mostrou que os não enganávamos, porque se levantou furioso do chão, onde se tinha deitado, e arremeteu com o primeiro que achou à mão, com tal denodo e raiva, que se lhe não acudíramos, o matara a muros dentados. E tudo aquilo fazia dizendo ao mesmo tempo: "Ah, femetindo Fernando, aqui me has de pagar as injustiças que me fizeste estas mãos, te hão de arrancar o coração, receptáculos de quantas maldades há, e especialmente de traição e enganos." E a estas ajuntava outras razões, todas encaminhadas a dizer mal daquele Fernando e a pô-lo por traidor e fementido. Deixamo-lo tão pouco pesarosos, e ele, sem dar mais palavra, se partiu entre nós, e se embarcou a carreira por esses mantos e brenhas, por modo que não houve podermos segui-lo. Daqui entendemos que a minha mania tinha intervalos
e que algum chamado Fernando lhe fizera provavelmente alguma tamanha malfeitoria, como se via pelo desfecho em que dera. De então para cá se reconheceu que assim era, pelas vezes, que muitas têm sido, que ele tem saído ao caminho, umas a pedir aos pastores que lhe deem do que levar para comer, e outras a tirá-lo à força. Porque, quando está com um ataque da loucura, ainda que os pastores lhe ofereçam de bom grado, não o admite, e há de por força tomá-lo a mal, e, quando está com inciso, pede-o por amor de Deus, cortês e comedidamente, e dá muitos agradecimentos e bem regalos de lágrimas. E em verdade vos digo, senhores meus, prosseguiu o cabreiro, que ontem concertamos, eu e outros 4 pegorreiros, os meus 2 criados, e 2 amigos meus, de o buscarmos até darmos com ele. E, depois de achado, levamo-nos, por vontade ou por força, à vila de Almodóvar, que fica a 8 léguas daqui. E lá se curará, se é que o seu mal tem cura, ou saberemos quem é, quando estiver em seu juízo. Esse tem parentes a quem se dá parte da sua desgraça. Aqui está, senhores, o que sei dizer-vos para satisfazer a vossa curiosidade. E entendei que o dono das prendas que achastes é o mesmo que vistes passar tão ligeiro e decomposto. Porque Dom Quixote já lhe tinha dito como era que aquele homem se elevava aos saltos pela terra. Admirado ficou o cavaleiro com a relação do pastor, e aumentou-se nele o desejo de saber quem era o desditado louco, e assentou que no já lhe ocorrera que era buscá-lo por toda a montanha, sem deixar recanto nem cova por explorar. Melhor, porém, o fez a sorte do que ele esperava, porque naquele mesmo instante apareceu por uma quebrada da serra o fugitivo mancebo, que vinha falando entre si coisas que não podiam ser entendidas de perto, quanto mais de longe. O seu trajo era o que já se há escrito. Só quando se acercou um pouco mais, percebeu Dom Quixote que um colete dilacerado que trazia era de âmbar, por onde achou de entender que pessoa de tais hábitos não deveria ser de qualidade íntima. Quer dizer, qualidade ínfima. Chegando a eles, o mancebo saudou-os com uma voz desentoada e rouca, porém com muita cortesia. Dom Quixote correspondeu-lhe à saudação com iguais termos e, apeando-se do Rocinante, com gentil porte e bom ar, se lançou a abraçá-lo, e o reteve por um bom tempo, estreitamente entre os braços, como se fora conhecido seu já de bons tempos. O outro, a quem poderemos chamar o roto da má figura, como Dom Quixote da triste, depois de se ter deixado abraçar, o apartou um pouco de si e, postas as mãos sobre os ombros de Dom Quixote, o esteve encarando, como quem procurava conhecê-lo. Não menos admirado, talvez, de ver a figura, o portamento e as armas do cavaleiro do que Dom Quixote o estava de o ver a ele. Em suma, o primeiro que depois do abraço rompeu o silêncio foi o Roto, um qual disse o que adiante você vai saber. Mas por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã às 19 horas para mais um vídeo. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, até amanhã às 19 horas ou 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, e tchau!